Será que começou já? Deixa eu ver. Acho que eu vou começar então, né, gente? Pessoal, então, boa noite. Eu me chamo Beatriz Olorota, que é o meu apelido na faculdade, e eu sou a diretora-geral do Núcleo, e hoje eu e os outros diretores do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Limeira, ou SF, que é como a gente chama aqui dentro, vamos apresentar para vocês a nossa palestra institucional, para que vocês conheçam um pouco melhor sobre a nossa organização e como que a gente trabalha aqui dentro. Antes de começar, eu queria falar para vocês mandarem essas perguntas no link que está na descrição do vídeo. Nesse site vocês podem fazer suas perguntas e também votar naquelas que vocês acharem legais. E aqui estão as nossas carinhas, as carinhas de todos os diretores que vão falar hoje. E aí, pode passar. Então, pessoal, fazendo um sumário sobre o que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre a história do SF, depois explicar sobre a nossa missão, visão e valores, seguindo do organograma e descrição das secretarias, para vocês entenderem melhor como é que a gente está estruturado. Depois, os projetos realizados, a gente vai falar sobre os projetos realizados e os projetos atuais, para vocês conhecerem os 4 projetos incríveis que vamos realizar esse semestre. E aí, mais um pouquinho sobre a nossa carga horária e quanto tempo que a gente investe no SF. Contando para vocês também um pouco mais sobre as nossas atividades internas do SF Limeira e todas as coisinhas que a gente faz aqui dentro. E por fim, a gente vai falar um pouco mais sobre o PS, as datas e o cronograma certinho para vocês. Pode passar. Então, começando então, pode passar. Pela história do SF, do Engenheiros Sem Fronteiras, a ONG surgiu na França nos anos 80, com o objetivo realmente de ajudar as comunidades carentes por meio de projetos de engenharia e assim impactar vidas. E aí, com a popularidade da ONG, outros países foram criando seus próprios Engenheiros Sem Fronteiras, até a gente atingir o número que a gente tem hoje, que são mais de 65 países. E aí, em 2010, na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, alguns estudantes da Federal de Viçosa se reuniram e criaram o Núcleo Brasileiro, que também foi se popularizando no Brasil e virou outra rede, que é a Nacional, tendo hoje mais de 60 núcleos no país e mais de 2.000 voluntários também. Já em 2013, um grupo de 12 estudantes de engenharia aqui da FCA, eles se juntaram e fundaram o nosso Núcleo de Limeira. Esse ano a gente vai completar aí 9 anos de atuação e a gente é considerado um núcleo sênior na rede nacional, pela quantidade de projetos aplicados e por sermos um núcleo muito bem estruturado também. Pode passar. Então, atualmente, no nosso núcleo, a gente tem 33 voluntários, tanto da FCA quanto da FT, unidos por um único motivo, que é a transformação social. Então, explicando para vocês um pouco mais sobre a nossa cultura organizacional, a nossa missão, que é o nosso propósito, é promover o desenvolvimento sustentável de comunidades vulneráveis de Limeira por meio de projetos de engenharia. Então, a gente utiliza os conhecimentos que a gente adquire ao longo do curso de engenharia aqui da Unicamp para retribuir para a comunidade a oportunidade que a gente tem de estudar em uma faculdade pública de qualidade aqui em Limeira. A nossa visão, que é o nosso objetivo a curto prazo, é tornar-se referência como agente de transformação social na comunidade de Limeira. Então, a gente já apareceu no jornal por causa dos nossos projetos, a gente já teve organizações locais procurando a gente, por causa do nosso trabalho mesmo, o que mostra que a gente está realmente impactando a comunidade local. E, por fim, os nossos valores, que são altruísmo, engajamento, ética, excelência, profissionalismo, respeito, sustentabilidade e trabalho em equipe. E todos esses são pontos identificados em todos os membros do núcleo, além de ser o que a gente está procurando nos nossos candidatos do processo seletivo também, que é o que vai garantir toda a qualidade dos nossos projetos. Pode passar. E agora, antes da gente explicar um pouco mais sobre o papel de cada secretaria aqui dentro do núcleo, eu queria apresentar para vocês o nosso organograma, que é como a gente é dividido aqui dentro da SF. No núcleo, a gente tem 5 secretarias, que é comunicação, financeiro, gestão de pessoas, projetos e qualidade. E essas secretarias são compostas pelos assessores e os seus respectivos diretores. Aí, acima disso, a gente tem a diretoria executiva, que é composta pelo vice-diretor-geral, que é o João, e pela diretora-geral, que sou eu, além de um conselho fiscal e um conselho consultivo. Quando os membros novos entram no núcleo, eles são alocados como assessores de uma das secretarias, menos a de projetos, que possui um processo seletivo interno para você se tornar assessor de projetos, que no caso também são os nossos gerentes de projeto.
Então, ao entrar no SF, você vai fazer parte de uma dessas secretarias e vai ser alocado como membro de um dos 4 projetos do semestre, que a gente vai explicar mais para frente quais são. E agora, gente, os diretores de cada secretaria vão explicar um pouco mais sobre como é que funciona. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou atual diretora de comunicação. Eu vou contar um pouco mais do papel da secretaria aqui no núcleo. E, de forma bem abrangente, a Secretaria de Comunicação é responsável pelo gerenciamento do marketing no núcleo. E muitas vezes, quando penso em marketing, associa a ideia da identidade visual, a questão da identificação da marca, com as cores, logo. E, claro, isso faz parte do marketing, mas vai muito além disso. A gente é responsável por todo o planejamento do conteúdo, de quem a gente quer atingir com as nossas mensagens, por onde a gente vai estar divulgando as mensagens, quais vão ser elas. Então, isso cabe tanto na parte da divulgação externa do SF, também na comunicação interna, a gente tem que estar pensando sempre no que a gente quer falar e como falar. Então, a secretaria tem o objetivo de sempre estar trazendo mais visibilidade e reconhecimento para o núcleo, e a gente faz isso através de diversos canais de comunicação, sejam eles as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, LinkedIn, o site, que a gente está, inclusive, procurando desenvolver cada vez mais, e também de mídias tradicionais, como jornais, revistas, televisão, inclusive de revista, depois eu falar um pouco mais adiante, mas a gente já teve projetos que foram divulgados e ir atrás desses contatos também é responsabilidade de comunicação. E vocês talvez tenham recebido o Guia do Bicho, ele também é um trabalho nosso que ajuda a divulgar mais sobre as nossas atividades. E para fazer toda essa divulgação, você precisa saber sobre sobre edição de imagem, vídeo, mas tudo isso vai ser passado para vocês, então não tem que vir com conhecimento prévio, vão ter treinamentos sobre essas questões de edição de imagem, como preencher no site também, e também sobre treinamentos de marketing, para realmente desenvolver sempre mais nossos conteúdos e estratégias diferentes e cada vez mais inovadoras. E fora isso, na secretaria nós também temos os projetos internos. Ano passado a gente realizou 2 projetos diferentes, o Faça Unicamp e a Roda Diversa. O Faça Unicamp é um projeto que tem como intuito conscientizar alunos de escolas públicas sobre as oportunidades que uma universidade pública representa, porque muitos deles nem sabem que é gratuita, que tem bolsas de auxílio, e por isso não prestam, não sabem nem como prestar o vestibular, então ele tem esse objetivo. E a Roda Diversa, o nome ajuda, são rodas de conversas que abordam temas de diversidade. Então, a gente já teve sobre PCDs, sobre racismo, machismo, a gente falou sobre saúde mental, e a gente está sempre buscando trazer esses temas para o núcleo e, quem sabe, também para agora externos ao núcleo também. E se tiverem qualquer dúvida, depois podem me chamar. Pode ir. Oi, gente, eu sou a Mariana, atual diretora do financeiro do SF, e vim contar um pouquinho com o que a gente trabalha dentro dessa secretaria. Então, o financeiro é basicamente responsável pela movimentação de dinheiro dentro do núcleo. Primeiramente, a gente aborda bastante ferramentas estratégicas, então a gente vai estar mexendo com Excel, Power BI, enfim, todas essas ferramentas que tem muito a ver com essa ideia de, enfim, estratégias, o que aborda isso. Lembrando também que você não precisa vir com esse conhecimento, a gente passa treinamentos para vocês, então é uma coisa que vocês vão aprender aqui dentro e que a gente oferece para vocês também. Dentro do financeiro, a gente também mexe com planejamento financeiro, então eu coloquei sobre os projetos também, mas qualquer ideia de dinheiro dentro do núcleo, a gente vai fazer o planejamento, a gente vai pensar em como a gente pode gastar, o que a gente pode gastar, enfim, tudo isso. A gente também aborda bastante captação de recursos, então a gente está sempre estudando, tentando inovar o jeito de como a gente consegue esse dinheiro para o núcleo. Lembrando que a gente é uma ONG, né? Enfim, tudo é voluntário, então a gente precisa de ajuda externa. Então, exatamente por isso a gente estuda como captar os recursos. E dentro do financeiro também, a gente trabalha muito em grupo, então é uma coisa que é um dos nossos valores, né? Mas financeiro a gente trabalha bastante em grupo, a gente gosta de ouvir, é preciso a ajuda de todo mundo dentro da secretaria.
Então, acho que é isso de financeiro. Oi, gente, eu sou a Luísa, sou a atual diretora de gestão de pessoas e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que a secretaria faz. Então, principalmente a Secretaria de Gestão de Pessoas é responsável pelo desenvolvimento humano e estratégico do núcleo. A gente faz atividades para melhorar o clima da organização, garantir o funcionamento do ambiente de trabalho e sempre manter a motivação e o empenho dos membros para que todo mundo esteja confortável e feliz fazendo o que a gente faz. A gente também passa feedbacks e realizamos ouvidorias frequentemente também com todos os membros do núcleo. E a gente está trabalhando para implementar a cultura do feedback, que são retornos mais rápidos e constantes, então dá feedbacks mais informais e mais frequentemente. A gente também cuida da organização e realização do processo seletivo, que é um evento muito, muito importante para a continuidade do núcleo. E também realizamos algumas outras atividades como organização de eventos, de confraternizações e também, principalmente, a captação de treinamentos para capacitar e desenvolver os membros que estão dentro do núcleo. Entre outras coisas que GP faz também, a gente também teve um projeto interno ano passado, que foi muito legal. E é isso, gente. Basicamente, a secretaria cuida de todas as atividades relacionadas a recursos humanos. E é isso. Bom, gente, agora sou eu. Eu sou o André, eu sou 020 de produção. E eu vou falar da secretaria que ainda é um bebê no núcleo. É a última secretaria a ser formada, é qualidade. Então, ela tem agora 1 ano e meio. Vai chegar nos seus 2 anos no final dessa gestão. E o que é qualidade? Qualidade nada mais é do que uma necessidade que o núcleo tinha de se adequar mais à realidade universitária e tentar aproximar um pouco das ideias da qualidade industrial para o que o núcleo tem. Então, a gente usa ferramentas de gestão de qualidade, que a gente aprende na faculdade, principalmente nos cursos de engenharia, para aplicados a uma organização estudantil. Então, a gente faz a gestão de qualidade dentro da org, a gente tenta atuar no mapeamento de processos internos. Então, se alguma atividade é realizada por outras secretarias ou por um conjunto de secretarias, qualidade tenta registrar esse processo, a fim de que, no futuro, as próximas atividades consigam ser realizadas com o aval de um documento e algo que possa guiar as pessoas a fazer aquela atividade. Além disso, a gente atua na padronização e na organização do núcleo. Então, seja a padronização física no nosso estoque, que trabalha junto com o financeiro, quanto na nossa organização de meios digitais, como nossas ferramentas de gestão de documentos, como o Drive ou e-mails institucionais, meios de comunicação, que no caso a gente usa o Slack. Qualidade atua nesses quesitos, tentando manter a organização e a padronização do núcleo. E uma atividade que a gente está começando a fazer com mais empenho nesse momento agora são os indicadores de desempenho. Seja dentro do núcleo, entre as secretarias ou até o próprio núcleo, a gente quer ver como o núcleo está atuando. Então, para isso, a gente está criando indicadores de desempenho. Além disso, a gente também cria para os projetos. Então, a gente faz indicadores para ver se os projetos estão atingindo o que a gente espera com cada um deles e tenta manter uma sustentabilidade assim deles. Então, depois de 6 meses dos projetos, a gente vai lá, retoma os nossos stakeholders para ver se eles tiveram impacto do projeto, ver o que ainda está sendo usado daquilo que foi feito, e assim ter um registro da evolução do núcleo. E, além disso, eu acho que a principal, que eu vejo com mais carinho de qualidade, é a oportunidade de trazer inovação para o núcleo. Então, a gente atua diretamente com as outras secretarias, tentando propor novas ideias de pequenas coisas para serem efetuadas no núcleo para fazer uma melhoria contínua. Então, tem muitas atividades que o núcleo seria muito legal fazer, só que não tinha quem fazer antes de qualidade. Então, a qualidade entrou nesse momento para tentar fazer o núcleo realizar essas atividades, são muito legais, como conversar mais com uma rede alumni, ou ter um jornal interno, ou até mesmo desenvolver planilhas que a gente não tinha, desenvolver ferramentas para as secretarias, e qualidade entrou muito para resolver esse problema. E agora a gente vai passar um pouco para projetos. Eu acho que é a Lara. Boa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lara e eu sou a atual diretora de projetos aqui dentro do SF. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa secretaria. A gente tem como objetivo captar as necessidades das comunidades vulneráveis de Limeira. Então, 2 vezes por ano, a gente entra em contato com diversas instituições de Limeira, buscando entender as necessidades, o que eles estão precisando, para a gente poder desenvolver os nossos projetos. Então, a gente tem como intuito desenvolver projetos que transformam a vida dessas comunidades vulneráveis.
Dentro da secretaria, a gente é composta por mim e pelos gerentes, e os gerentes são responsáveis pela liderança desses projetos. E, além disso, também pelo planejamento estratégico desses projetos. Então, dentro da secretaria, você consegue ter uma visão estratégica muito ampla e também consegue aplicar diversas ferramentas, como o EAP, o Canvas, o Scrum e o diagrama de Gantt. E uma coisa que a Bia citou, que é muito importante, é que o processo seletivo não engloba vagas para a Secretaria de Projetos. Então, a gente realiza um remanejamento interno. Então, é preciso que você já esteja dentro da SF para você entrar dentro da Secretaria de Projetos. Falando um pouco agora sobre os nossos projetos, não só sobre a secretaria, mas os projetos que a gente realiza. Então, eles estão em 4 eixos distintos. O eixo de educação, e eu coloquei uma fotinha aí de um projeto realizado dentro desse eixo. O eixo de gestão e empreendedorismo, eu coloquei uma fotinha. O eixo de infraestrutura e assistência básica. E também o eixo de sustentabilidade. E queria passar um pouco dos nossos números para vocês. Então, a gente já realizou 48 projetos, 16 no eixo educacional, 19 no eixo de gestão e empreendedorismo, 4 no eixo de infraestrutura e assistência básica e 9 no eixo de sustentabilidade. E agora eu vou passar alguns projetos que a gente já realizou, que a gente tem muito orgulho. Então, o Recapta foi um projeto desenvolvido e aplicado em 2019 e ele faz parte do eixo temático de sustentabilidade. Ele teve como objetivo conscientizar sobre o consumo consciente de água e construção de uma cisterna em uma escola pública aqui de Limeira. E para a gente trazer essa conscientização, a gente realizou dinâmicas de conscientização com esses alunos. Então, o primeiro passo foi a realização de palestras sobre o consumo consciente de água. E aí tem uma fotinha da palestra. E aí os alunos da escola pública. A construção da cisterna. E essa cisterna a gente conseguiu por meio de uma parceria, então é muito legal. E algo que a gente tem muito orgulho e muito carinho é que esse projeto recebeu reconhecimento, então a gente ganhou no Congresso Nacional como o melhor projeto do eixo de sustentabilidade no Brasil em 2019, então é um projeto que a gente gosta muito, a gente tem um carinho muito grande. E aí tem a foto do prêmio que eu coloquei aí para vocês. Passando agora para o Procap, segunda edição. O Procap é um projeto que a gente já tem 3 edições dele, mas a segunda edição, ela tem algo especial, vou mostrar para vocês. Então, foi desenvolvido e aplicado em 2018 e está dentro do eixo temático educacional. E esse projeto teve como intuito o desenvolvimento e a aplicação de um curso sobre a capacitação profissional para alunos do ensino médio de escolas públicas de Limeira. Então, a gente realizou aulas, exercícios e troca de experiências com esses alunos para que eles pudessem se capacitar profissionalmente para o mercado de trabalho. E eu falei que a gente tem um carinho muito especial porque ele ganhou como o melhor projeto no eixo educacional do Brasil, assim como o Recapta, mas esse foi do eixo de educacional. Então, a gente tem um carinho muito grande também. E eu coloquei uma fotinha para vocês. A realização das aulas, que foi dentro da FCA. E, por fim, o projeto Renova, que foi desenvolvido e aplicado em 2016, e ele faz parte do eixo de gestão e empreendedorismo. Ele teve como objetivo a aplicação de oficinas para ensinar a construção de pallets, e alguns dos nossos externos foram a instituição Gávea, Lar Uma Nova Esperança e também na FCA. Eu quis trazer esse projeto para vocês, porque lá no nicho tem esse pallet, então a gente sempre deita, a gente usa ele lá, e ele foi desenvolvido aqui dentro do nosso núcleo. Gente, voltei agora para falar dos projetos anuais esse ano. São os projetos que vão ocorrer ao longo desse primeiro semestre e que, se vocês entrarem no núcleo, vocês vão poder participar de um deles. Então, vou falar primeiro desses dois, que é o auxílio a jovens para o ingresso no mercado de trabalho. Como vocês podem ver, ainda não tem nome, então essa frase já é bem autoexplicativa sobre o que é o projeto. A gente tem o objetivo de auxiliar na preparação desses jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Então, existem diversas maneiras que a gente pode estar fazendo esse auxílio, como, por exemplo, mostrando onde você pode procurar vagas de emprego, mostrando como fazer currículo, como se especializar em determinadas áreas, como se portar durante uma entrevista. E tem, então, bastante espaço também para inovação, de a gente trazer novas ideias de como está ajudando eles a se aproximarem cada vez mais do mercado de trabalho. E esse projeto vai ser realizado em parceria com a organização Aldeias Infantis SOS. E
ele trouxe bem com muita urgência, porque vários desses jovens, que, quando saem da instituição, eles acabam indo para um caminho de criminalidade, de drogas, e mulheres muitas vezes para prostituição. Então, é um projeto extremamente necessário, e como ele tem esse propósito de estar ensinando, né, como se aproximar do mercado da melhor forma possível, ele é um projeto pertencente ao eixo educacional, e ele atende a ODS 4, né, que é Educação de Qualidade, e a 8ª, que é o de Trabalho Decente e Crescimento Econômico. E aí, o outro projeto é o de revitalização do ambiente de instituição, juntamente à realização de gincanas. A instituição é a Gávea, Guiando Novos Caminhos, e eles vieram com a necessidade de estar revitalizando principalmente o ambiente externo da instituição, então, realizando a pintura do parquinho, da quadra, fazendo novas marcações na quadra, e também arrecadando recursos para fazer essa manutenção, e também colocando grades na parte da quadra, e eles não têm essa capacidade de arrecadar recursos, não estão conseguindo, então, por isso, o auxílio da CF é bem importante. E também, como esse é um projeto de infraestrutura e assistência básica, muitas vezes você não tem o contato tão próximo com o público-alvo, e para isso a gente está trazendo a realização de gincanas, que podem ser em parceria com outra organização ou não, que vão providenciar esse contato mais próximo com os jovens. E, então, como eu já falei, esse é um projeto de infraestrutura e assistência básica, que é um dos poucos no núcleo, então a gente está muito animado com isso. E também as UDSs que são atendidas são a terceira, de saúde e bem-estar, e a 9ª, de indústria, inovação e infraestrutura. Bom, gente, como vocês estão? Tudo certo? Primeiro eu gostaria de me apresentar, estou aparecendo aqui pela primeira vez nessa noite. Eu sou o João, muito prazer, eu sou o atual vice-diretor-geral do Núcleo, e vou continuar falando sobre esses projetos que a Juliana comentou. Eu vou trazer agora os outros 2 que a gente vai realizar agora nessa primeira parte do ano. Mas antes de começar, eu só queria realçar um ponto muito interessante, não sei se vocês perceberam, mas a gente conseguiu esse ano fazer 4 projetos, sendo cada um deles em um dos eixos temáticos. Então, a Juliana explicou um sobre o eixo educacional e outro sobre o eixo de infraestrutura e assistência básica, e agora eu vou querer explicar para vocês um que se encaixa no eixo de sustentabilidade, que é o desenvolvimento de hortas juntamente à educação ambiental. Então, o nome é bastante autoexplicativo, e a gente vai agir exatamente na construção dessas hortas. Então, desde o zero, a gente vai em conjunto com os nossos stakeholders, a gente vai construir essas hortas, e concomitantemente a gente vai fazer uma oficina de educação ambiental, e nela a gente vai englobar tanto a maneira de conseguir cuidar daquela horta, fazer ela ser sustentável, fazer com que ela se perpetue ao longo do tempo e que seja produtiva ao mesmo tempo. E, somado a isso, a gente também vai falar um pouco sobre práticas e hábitos sustentáveis para os nossos stakeholders adicionarem na vida deles. Um ponto muito legal desse projeto: a gente vai conseguir atingir um público-alvo bastante diverso. Isso cabe ao grupo, ao time desse projeto, decidir com exatamente quais stakeholders eles vão trabalhar, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com escolas, trabalhar com recantos de idosos, trabalhar com outras instituições. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um impacto para bastante gente e pessoas muito diversas. Outro adendo que eu gostaria de fazer aqui é a liberdade que a gente tem para montar essas hortas com o máximo de tecnologia e inovação que a gente puder. Então, uma ideia que pode acontecer é irrigadores sustentáveis. Então, a gente vai conseguir aplicar tecnologia, aplicar inovação nesse projeto. E queria só falar também de onde ele nasceu. Na verdade, isso veio de uma parceria com o vereador aqui de Limeira, chamado Ayrton, e ele que falou com a gente. Ele disse que ele precisava de ajuda para implementar essas hortas, então a gente veio com a mão de obra, e a gente vai fazer esse trabalho em conjunto, e a gente está muito animado. E sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, a gente vai atender a 12, que é a consumo e produção sustentável. E agora, para encerrar minha fala, vou abordar o nosso 4º projeto, o último, mas não menos importante, que é a otimização de uma cooperativa de reciclagem. Então, a gente vai atuar junto com a Cooperelli, que é uma cooperativa de reciclagem de lixo, e a gente quer exatamente conseguir otimizar o trabalho deles dentro da cooperativa. Então, tornar a cooperativa mais produtiva e também oferecer condições mais salubres de trabalho, porque apesar de ser um serviço extremamente essencial nos tempos de hoje, a forma com que ele é feito não é a
a mais vantajosa, a mais proveitosa para os colaboradores. Então, o lixo não tem, por exemplo, não existe uma esteira, não existe uma prensa nessa cooperativa que poderia, além de facilitar o trabalho dos colaboradores, poderia também valorizar mais o produto final desse processo. Então, a gente pode ajudar eles nesse sentido também, além de conseguir ajudar na logística. Eu acho que ele travou um pouquinho, gente. Não sei se para E a gente, nesse sentido, a gente vai conseguir atingir o eixo de gestão e empreendedorismo e a gente vai atender as UDSs 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, junto com o 9º, que é indústria, inovação e infraestrutura. Agora eu passo a palavra e a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o SF, alguns pontos interessantes de serem ressaltados. Muito obrigado, gente. Bom, gente, como o João falou... Ai, desculpa, achei que já era eu. Bom, gente, como o João falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o SF, algumas coisas internas que a gente faz. Começando com a carga horária. Pode passar. Com a carga horária. Então, a gente tem 3 dias aí na semana que a gente reserva um tempinho para o SF. Segunda, a gente reserva o tempo do almoço, então do 12h30 às 2h, para reunião de projetos. Então, todos os assessores que vão entrar no núcleo, eles vão para algum projeto. Então, de segunda, a gente tem reunião de projetos. De terça, a gente tem reunião de secretaria, no mesmo horário, no horário de almoço. É um horário que todo mundo pode, então ninguém tem aula. Então, a gente escolhe esse horário justamente para todo mundo participar. E também os assessores novos que vão entrar vão ter que escolher uma secretaria. Então, esses 2 dias aí, todo mundo vai participar no respectivo projeto e na respectiva secretaria. E de 15 em 15 dias, a gente tem uma reunião geral para a gente estar alinhando o núcleo como um todo. Então, todo mundo vai participar, todo mundo junto. E é de quinta-feira, no horário do almoço. Então, do meio-dia do 12h30 às 2h. Vou falar um pouquinho sobre as demandas, né? Porque como você está entrando no núcleo, você tem algumas demandas para fazer, enfim, por conta dos projetos, por conta da secretaria. A gente trabalha com as demandas serem realizadas fora do horário da reunião. Então, você vai ter que separar aí um pouquinho do seu tempo durante a semana, durante o dia, enfim. Aí você se organiza para realizar as demandas dentro do SF. E depende muito do como o núcleo vai estar. Então, alguns momentos no ano a gente tem uma sobrecarga e outros momentos não, mas aí é de acordo com a dinâmica do núcleo e de acordo com o momento mesmo do núcleo. E uma coisa também que a gente costuma fazer dentro do núcleo, que são as atividades extras. Então, a gente costuma, no meio do ano ou no final, abrir algumas comissões, por exemplo, a ação pontual, que eu participei. Então, foi uma comissão de uma ação, e aí você pode fazer parte. Não são obrigatórias, mas é muito importante você estar sempre conectado com a SF, estar sempre participando, que aí você vai estar mais englobado dentro do núcleo. Agora a Lu vai contar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz dentro do núcleo. Oi, gente, agora sou eu mesmo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns eventos que a gente tem aqui no núcleo. O primeiro deles, na verdade, são 2, que é o Esfera ou Esferada. São 2 eventos diferentes, mas com o mesmo intuito, que é o de integração dos membros e reforçar a cultura do SF. E o Esfera, ele é um evento com duração de um fim de semana. Então, os membros eles se reúnem normalmente numa chácara e ficam juntos esses 2 dias, fazendo várias dinâmicas, tendo integração, se conhecendo melhor. E também tem algumas reflexões, algumas dinâmicas mais reflexivas. E é um momento super especial no núcleo, super especial para a gente ter esse sentimento de família que a gente tem aqui dentro. Então, é muito, muito bom. E o Esferada é basicamente a mesma coisa, só que com a duração de um dia só. E aí, durante a pandemia, a gente não conseguiu realizar o Esfera nem o Esferada,
mas a gente adaptou para o ambiente remoto e a gente fez o Esferinha, que também tem o mesmo intuito, mas foi online. Deixa eu passar. O próximo evento é o SF Challenge, que é um evento organizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas e também tem como intuito a integração dos membros. Mas o funcionamento dele é bem diferente do Esfera e do Esferada. O SF Challenge funciona mais ou menos como uma gincana. Então, o núcleo é dividido em equipes e essas equipes recebem alguns desafios para serem realizados e tem duração de algumas semanas. E aí, no final dessas semanas, o time que acumular mais pontos ganha o SF Challenge. E é muito legal para você poder se aproximar dos membros do seu time e até ter essa competiçãozinha entre os times, é bem legal também. E é bem importante para integrar os membros do núcleo. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro do Engenheiro Sem Fronteiras, que na verdade é um evento anual promovido pela Rede Engenheiros Sem Fronteiras Brasil, e é um evento que reúne todos os núcleos espalhados pelo Brasil e tem como principal objetivo fomentar essa cultura mesmo da rede e promover reflexões e conversas entre os voluntários e entre os núcleos espalhados pelo país. E, além disso, também tem a premiação do Congresso para projetos. Então, como a Lara falou, o Recapta já ganhou, o Procap também. Então, os núcleos eles submetem os relatórios dos projetos realizados e aí a banca do Congresso seleciona um projeto por eixo. E essa premiação é muito legal, porque é uma forma de ter nosso trabalho reconhecido. Então, é muito, muito importante. E, bom, antes da pandemia, o Congresso era realizado presencialmente e cada ano é em uma cidade diferente, em uma cidade onde tem um núcleo do SF. E aí eu deixei umas fotinhos, então em 2018 foi realizado em Natal, em 2019 foi em Juiz de Fora. E é muito legal, porque além da possibilidade de você estar no Congresso, estar se capacitando, enfim, se desenvolvendo, você ainda vai estar viajando junto com os amigos, dependendo da onde for, né, o Congresso. E é isso, pode passar. Aí, durante a pandemia, né, o Congresso não deixou de ser realizado, mas ele foi realizado de forma remota. Então, a gente teve esses 2 congressos online, de 2020 e o de 2021. É isso. Oi, gente, voltei. Agora eu vou falar do nosso cronograma do PS. Então, primeiramente, vou relembrar que as inscrições do PS estão abertas até o dia 2, então até sábado agora. Então, você quer transformar o mundo com a gente, quer dar a sua contribuição, mesmo que pequena, para a comunidade limeira, que está sempre atribuindo a gente com muito carinho. Se inscreve no processo seletivo, as inscrições, como eu disse, são até o dia 2, então só apontar para o QR Code na tela, se estiver vendo no computador ou na TV, ou até mesmo no nosso Instagram ou no nosso site, que você vai ter os links muito fáceis lá. E qualquer dúvida que você tiver sobre o processo seletivo, pode chamar qualquer membro da SF, que ele vai poder tirar essa dúvida com você, ou vai encaminhar para alguém que consegue tirar essa dúvida. E, bom, gente, a gente já falou aqui sobre 36 minutos sobre a SF, o que a gente é, um pouco de cada coisa, mas como sempre que você fala há muito tempo, surgem dúvidas. E eu acho que agora é o momento que a gente vai ter para tirar essas dúvidas. Então, vou relembrar de vocês que é só clicar no link que está na descrição ou no chat para tirar qualquer dúvida que você tem. A gente vai estar lendo-as agora. Eu acho que é o João, o vice-diretor-geral, que vai estar lendo para vocês as perguntas. E passo a bola para ele agora. Bom, gente, voltei aqui. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a atenção de vocês e vamos direto para as perguntas. Então, muitas coisas aqui foram respondidas. Então, perguntaram como funciona o nosso dia a dia no SF. As reuniões são majoritariamente mesmo no período do almoço, mas claro que isso é sempre muito flexível. Isso também cabe bastante aos times decidirem qual horário seria mais interessante para eles, mas a regra em si é segunda e terça, segunda projetos, terça secretaria, quinzenalmente as RGs, e esse é mais o dia a dia. Algumas coisas que podem acontecer periodicamente são, por exemplo, alguns treinamentos. Então, a gente recebe alguns treinamentos de alguns editais que a gente participa. Algumas organizações parceiras podem passar treinamentos para a gente e vice-versa. Então, isso são mais algumas oportunidades que a gente tem dentro do SF. Vou puxar mais uma pergunta aqui, que essa é muito boa. Nós que escolhemos a secretaria que vamos entrar, podemos escolher qualquer secretaria? Se não, quem que escolhe por nós? Eu vou passar a palavra agora para a Luísa.
Bom, gente, então, você não pode escolher a secretaria que você vai entrar, mas você pode dar uma preferência. Então, durante o PS, depende muito da avaliação que a gente vai fazer dos candidatos, então a gente que define no final, mas vocês podem dar a preferência que vocês querem para a gente, e aí a gente também leva isso em consideração, mas depende muito, muito mesmo do desempenho durante o processo seletivo. Perfeito. Espero que tenha respondido a pergunta. Caso surja mais alguma dúvida, pode mandar no Slido, que eu só queria relembrar para vocês. O link está na descrição aqui do YouTube e no comentário fixado está o código para você conseguir entrar na nossa página do Slido, beleza? Só manda lá que a gente vai responder agora. Aqui a gente tem uma pergunta sobre projetos. Vou passar para a Bia. Bia, eu queria saber, os projetos são realizados na própria faculdade? Gente, não, os projetos são realizados, assim, bem com a comunidade mesmo. Achei que com os projetos que a gente apresentou desse semestre deu para ver. A gente vai procurando diferentes organizações aqui de Limeira, que a gente vai poder estar atuando em conjunto com eles. Mas se a pergunta foi no sentido de onde a gente planeja os projetos, aí sim a gente se encontra na faculdade, geralmente lá nos nichos da FCA, para poder se planejar, preparar toda a aplicação. E é isso. Perfeito. Lara, tem uma aqui sobre gerência. Já que você já foi gerente, queria que você respondesse aqui para a gente. Como funciona o processo seletivo para gerência? Oi, gente. Então, igual eu comentei, não dá para você prestar o processo seletivo agora e já entrar dentro da Secretaria de Projetos, então é necessário que você esteja já dentro do núcleo. Então, a gente abre esse processo seletivo, a gente chama de remanejamento interno para projetos. E é tipo um processo seletivo, então você tem que preencher um forms, fazer algumas entrevistas. E aí a gente seleciona quem tem o perfil melhor para estar como gerente, mas é necessário que você já esteja dentro do núcleo e esteja dentro das secretarias. Aí acho que é isso. Perfeito. Aqui ao longo da nossa palestra a gente falou sobre os tais projetos internos, mas a gente não se aprofundou muito nisso. E apareceu aqui uma pergunta que é: como funcionam esses projetos internos que vocês mencionaram? Eu queria passar a bola agora para a Juliana e também pedir para ela falar um pouquinho do projeto interno que a Secretaria de Comunicação fez, que foi muito especial. Então, gente, dos projetos internos, eles são feitos por secretaria, então todo mundo da secretaria vai poder participar e todo mundo, de fato, participa. Aí as responsabilidades vão ser repartidas dentro da própria secretaria, dependendo da sobrecarga dos membros, do desejo do que eles querem fazer. E eu vou falar um pouco, então, do Faça Unicamp, acho que ele ali também um pouco menos. Ele antes, quando era presencialmente, ele ocorria de fato, assim, indo para os locais, falar sobre as universidades públicas para os alunos, então a gente ia em escolas para explicar para eles, mas nos últimos 2 anos ele aconteceu de forma remota, né? Então a gente fez isso por meio das redes sociais, do Instagram, e tentamos atingir ao máximo esses estudantes que estão perto ou prestando ou perto de prestar vestibular. E agora, com a possibilidade de voltar presencialmente, é um desejo, né? A gente poderia, de fato, voltar aí para os lugares. E no caso da roda diversa, essa última que a gente fez foi sobre PCDs, foi que eu participei, e foi muito legal, a gente contou com a presença de convidados, e foi muito enriquecedor ouvir elas falando sobre o tema, acho que esclareceu muito sobre o assunto para todos os membros que participaram. Essa última foi fechada para os membros do núcleo, mas a ideia é cada vez mais estar levando esses conhecimentos, essas discussões para externos. Então, acho que dos projetos internos de comunicação era isso. Perfeito, muito obrigado, Ju. E aqui eu queria puxar, não do Slido, mas do Vinícius Germano. O Vinícius perguntou aqui: boa noite, pessoal, tudo bem? O que são as ODS que foram mostradas nos slides de apresentação dos projetos? Então, as ODS, na verdade, foi um conceito que a ONU criou, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Então, para nortear as discussões e nortear as ações que cada país, e a ONU em si, como uma organização mundial, tomaria, eles criaram esses objetivos. Se você for colocar ODS, ONU, no Google, você vai ver todas. Elas contemplam meio ambiente, educação, igualdade. Então, é bastante amplo. E para falar de forma mais curta, são coisas para a gente fazer para fazer o mundo um lugar melhor. Então, essas são as ODS. E a gente tem
uma regra nos projetos que os nossos projetos têm que atender a pelo menos uma ODS, certo? Senão eles não passam pela matriz de decisão, se a Lara quiser me complementar. Mas acho que por cima, isso seriam as ODS, Vinícius. Caso não tenha ficado muito claro, por favor, pode mandar aqui no nosso chat, que eu vou dar continuidade às nossas perguntas. Na verdade, antes dela, eu só queria comentar um ponto dos projetos internos que eu acho muito legal, que mostra um pouco como a nossa organização funciona, que é como cada secretaria tem a sua certa autonomia. Então, assim, todas as secretarias trabalham em conjunto para fazer o núcleo, para fazer a nossa organização funcionar, mas elas também podem ter autonomia de fazer coisas, apenas elas, individuais. Um exemplo que eu queria que a Mariana falasse é o que foi o projeto interno da Secretaria de Financeiro, que foi muito legal. Eu tenho um carinho super especial por esse projeto. Então, ele foi desenvolvido com o objetivo de ajudar as mulheres vulneráveis que não têm condições de comprar absorvente, enfim, mais voltado para essa parte de higiene pessoal. E como o SF, a gente foca muito em sustentabilidade, então, além da arrecadação dos absorventes que a gente fez, a gente também passou uma aula de educação de higiene pessoal, enfim, tudo isso, para as mulheres vulneráveis de uma associação, de uma casa em Campinas. Então, basicamente foi isso, a gente trabalhou com arrecadações aí, e aí a gente entregou esses absorventes para essas casas. Foi muito, muito especial, porque foi um projeto assim voltado para um público super específico e que é muito importante para a sociedade, né? É um assunto muito importante e que, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm acesso. Então, a gente trabalhou por meio disso dentro da Secretaria do Financeiro. Perfeito, Mariana, muito obrigado. E, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é, eu posso escolher em qual projeto eu vou trabalhar? É só chegar e falar, eu quero esse? Como funciona isso? Bom, gente, então, assim como a secretaria, vocês não escolhem exatamente o projeto que vocês vão, mas quando vocês entram no núcleo, é liberado um formulário para vocês colocarem ali a ordem de prioridade de vocês e o porquê vocês querem aquela ordem. Então, você pode escolher entre os 4 qual é o que você mais quer ir, do 1 até o 4, e justificar. E isso é usado na hora de alocar os membros para os projetos. Então, novamente, você não escolhe, mas você pode dar a sua preferência e isso vai ser levado em consideração também. E até se a Lara quiser falar um pouco mais sobre isso também, como que é feita a separação dos projetos e tudo mais. Boa. Eu vou falar um pouquinho também. A gente leva muito em consideração a preferência dos membros, mas a gente também leva em consideração o perfil. Então, o perfil do membro, a gente pensa no time de uma forma que o time fique muito harmônico. Então, além da preferência, a gente também leva em consideração o perfil da pessoa e também a secretaria, porque não faz sentido colocar dentro de um projeto todo mundo de uma secretaria só. Então, a gente tenta fazer esse mix e no final dá muito certo. Perfeito. Na verdade, eu vou passar a bola de volta para a Lara, que é a nossa PhD em projetos, que é uma perguntinha bem básica, mas bastante importante. Quanto tempo dura um projeto? Esses 4 projetos que eu e a Juliana falamos, eles vão até quando? Boa, eu vou explicar um pouquinho. Então, a gente tem 2 tipos de projetos dentro do núcleo. A gente tem os projetos anuais e os projetos de finais de ano. Os projetos anuais, que é esses que vão acontecer agora, têm duração em média de 6 meses, ou até mais ou menos agosto. E os projetos de finais de ano têm duração um pouquinho menor, então uma duração de 3 meses, são projetos um pouco menos complexos. Mas acho que é isso, gente. Acho que deu para responder mais ou menos a duração dos 2 tipos de projetos. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que a pergunta é a seguinte: como vocês cobram os valores? Eu imagino que seja uma pergunta de como se a gente cobra os valores dos projetos. Mas, na verdade, se for essa a questão, aí que está a nossa essência, a gente faz esse trabalho voluntário. Então, a gente não cobra nada pelo nosso trabalho e a gente tenta justamente conseguir atingir as pessoas que não poderiam pagar por um projeto dessa qualidade, de uma organização tão bem estruturada. Então, caso tenha sido essa a pergunta, essa é a resposta, a gente não cobra nenhum valor, beleza?
Posso complementar? Que eu acho que são os valores nossos que a gente falou lá na frente. Então, que são de altruísmo e tudo mais. E se forem esses valores, a gente cobra eles mais indiretamente também, que é a postura que a gente espera dos nossos membros e de todas as atitudes que a gente toma dentro do SF. A gente pensa sempre nos nossos valores, eles têm que estar muito, assim, fundados já na nossa cabeça, em todas as nossas ações. Mas é isso, tem 2 tipos de valores aí que a gente podia responder. Perfeito, Bia, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal, que tange um ponto que é o desenvolvimento pessoal dentro do SF e profissional, que é a pergunta que é o seguinte: além de colaborar com as comunidades vulneráveis, participar desses projetos acrescenta algo no currículo ou conta como experiência? André, o que você acha? Você acha que vale a pena? Claro, eu acho que é importante fazer um disclaimer. O nosso propósito é o voluntariado. A gente está aqui, claro, para se desenvolver, mas com foco em fazer o bem para o outro. Mas, de qualquer forma, André, por favor. Eu acho que toda experiência que você tem de poder aplicar algo na prática vai acrescentar muito em você como profissional. Então, eu vejo os projetos da CF que têm um impacto real no mundo como um complemento muito legal ao que você aprende na faculdade. Eu sinto que as coisas que eu aprendi nos projetos acrescentaram mais para minha formação enquanto engenheiro do que muitas das aulas que eu estou tendo, não só como engenheiro, mas tipo graduação no geral, muitas aulas que eu tenho na faculdade. Eu sinto que ter feito parte, por exemplo, de um plano de negócios me fez entender o que é um negócio, o que eu posso fazer, como funcionam as finanças básicas de um microempreendedor, por exemplo. Então, acho que cada projeto tange um pouco do que a gente tem que aprender na vida, mas não vai aprender na faculdade. Eu acho que o SF é um ótimo lugar para se aprender coisas além do currículo, do currículo, eu falo de currículo de grade, horários, faculdade de aula, essas coisas. E eu acho que é um lugar ótimo para se aprender o SF. Eu acho que não poderia ver como os projetos poderiam ter mais coisas para aprender do que a gente tem hoje. Perfeito, eu sim, completamente contemplado pelo André. Eu acho que eu ouço muito esse relato quando a gente faz essas palestras, esses eventos com o público. Eu sempre fico pensando que antes do SF eu nunca conseguiria estar aqui numa live falando. E, enfim, acho que isso é uma das coisas que mais me acrescentou nesse sentido. E, bom, gente, a gente já está aí com 50 minutos, quase uma hora de falação. E eu queria partir para a nossa última pergunta, que é sobre os treinamentos que eu mencionei, quais são os temas deles. Olha, eles são bastante variados. A gente na verdade, não escolhe os treinamentos que a gente recebe, mas a gente participa de muitos editais, que são concursos com os nossos projetos e com o nosso trabalho, a gente concorre e pode ganhar como prêmio esses treinamentos. Eu acho que o André consegue me complementar um pouco melhor e falar quais os tipos de treinamentos que a gente já teve, mas são dos mais diversos. Então, só complementando que, além dos treinamentos que a gente ganha, o núcleo tem uma agenda de treinamentos bem fixa. Então, cada secretaria vai ensinar os membros a fazer o que precisa para ela, cada projeto vai ensinar o que ele precisa para acontecer. E eu acho que no SF, por exemplo, eu acho que cada diretor pode falar até um pouco das habilidades que tem nessa secretaria, mas, por exemplo, qualidade aprende muito sobre ferramentas de qualidade. E um pouco peixe de planilhas, um pouco dashboards, mas... Então tem isso, cada secretaria vai ter um grupo de treinamentos fixos e tem os treinamentos gerais, que é os que o João falou, que são treinamentos mais gerais, que a gente costuma ganhar de parceiros da SF, tipo a Vistage é um parceiro da SF, outras ONGs costumam dar muito treinamentos para a gente, então são temas variados. O SF Brasil tem uma questão de treinamentos muito forte e você está tudo disponível para você, é só você querer buscar atrás de treinamento que você vai ter de todas as áreas. Eu acho que seria legal até cada diretor falar um pouco do que tem treinamento na sua área. Eu queria falar um pouquinho sobre essa pergunta, porque além dos treinamentos internos que a gente dá, então, quando os membros novos entram, cada secretaria dá uma, né, como os meninos falaram, então, por exemplo, financeiro dá treinamento de Excel, a gestão de pessoas dá treinamento de feedback e tudo mais.
Além desses e dos editais, GP também capta treinamentos. Então, a gente vê a necessidade do núcleo. Então, por exemplo, se o núcleo está querendo muito um treinamento de oratória, a gente vai atrás de pessoas que possam vir dar esse treinamento para a gente, tanto pessoas de fora, então palestrantes, gente que entenda desse assunto, ou as outras orgs da FCA ou da FT, então para fazer parcerias e tudo mais. Então, além disso, a gente também faz essa captação de treinamentos para desenvolver os membros dentro do núcleo. E é isso. Maravilha. Bom, gente, falei que eu ia encerrar, mas na verdade surgiu uma questão muito legal, que é um ponto que todos nós aqui passamos em setembro do ano passado, que é como funciona o processo para assumir cargos de gestão. Então, os cargos de diretoria, qual que é o processo? É só se inscrever, é só ter vontade. Todos aqui passamos por isso, mas acho que a Bia vai dar uma excelente resposta. Gente, eu queria começar dizendo que dentro do SF você tem 1001 oportunidades assim para se desenvolver no quesito de liderança. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem os gerentes de projeto, que são os assessores da Secretaria de Projetos, e eles passam por um processo seletivo interno, então eles passam por uma entrevista, toda uma avaliação do comportamento deles dentro do núcleo, para a gente fazer essa decisão. Tem também os gerentes de comissões internas, então é uma atividade que a gente fez com os calouros agora, que é a atividade dos bichos, tem um gerente também. Então, são várias coisinhas assim. Tem também nós da diretoria, que aí a gente faz toda uma sabatina. Então, a gente tem apresentação, carta proposta. Deixa eu ver, acho que eu respondi a pergunta, né? Então, cada gerência tem um projeto, mas você tem várias oportunidades dentro do núcleo para desenvolver isso. Perfeito. Acho que podemos encerrar, né? Acho que também vou ficar ouvindo horas e horas a gente falar é fácil. Mas, bom, gente, eu vou finalizar então. Queria agradecer em nome de não só de nós 7 aqui, mas também em nome de todo o núcleo. Acho que esse é um momento muito legal para a gente conseguir sanar algumas dúvidas, falar um pouco sobre o nosso trabalho. E eu queria agradecer de coração a atenção de todo mundo. Caso tenham ficado mais dúvidas, esse negocinho que está rolando aqui embaixo é o nosso Instagram. Manda mensagem para a gente por lá, com certeza a gente vai responder com rapidez. E, enfim, espero muito ver vocês no PS, espero que tenha sido muito proveitosa. E mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela presença dessa diretoria maravilhosa. E é isso, gente. Até uma próxima. Obrigada, gente.